Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando mais um episódio do quadro Contando Histórias com a Imobiliária Amâncio. E hoje o nosso convidado especial é o ilustre Isaac Lucas, ele que atualmente é gerente de negócios lá da Imobiliária Amâncio. Ele que é uma pessoa calma, tranquila. E aí, Isaac, eu queria que você se apresentasse um pouco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Calmo só por fora, né? Por dentro é um vulcão. Mas, como foi dito, meu nome é Isaac Medeiros. Eu sou atualmente gerente comercial e gerente geral da imobiliária. E para mim é uma honra estar aqui conversando com o meu mestre na corretagem, né? Ele que... Nós já tivemos outro podcast, né? Que a gente Isso. iniciou um projeto desse podcast na pandemia. A gente não tinha o que fazer, aí... Muito tempo livre, né? Aí a gente... Vamos brincar. Vamos fazer um podcast. Aí, inclusive, vocês podem conferir lá no nosso canal do YouTube e no Spotify também, nas plataformas, que é o podcast Área Comum. A gente entrevistava algumas pessoas... Mas agora ele veio aqui ser entrevistado nesse novo quadro para falar um pouco da história dele, de como foi o início da vida do mercado de trabalho até chegar na corretagem e até chegar na gerência geral lá da Imobiliária Amâncio. Então, Isaac, como é que foi assim? Quando foi que tu entraste no mercado de trabalho? Tu já nasceste pensando que queria ser corretor? Eu acho que não, né? Como foi assim? Qual foi teu primeiro emprego? Conta aí pra gente. No Brasil, acho que pouca gente começa pensando em ser corretor, infelizmente. É verdade. Depois que a gente entra, que vê o mercado, o dinamismo do mercado, se empolga. Eu acho e não que o quer cara mais só parar, começa a ser corretor, assim, só tem o sonho de ser corretor se o cara for de uma família de corretores. Família, exato. Porque o cara já tem aquele espelho na família, aí o cara, de repente, tiver um corretor de sucesso na família, o cara quer ser. Exato. Mas assim, no tempo da escola, você quer ser o quê? Não, eu quero ser corretor de imóveis. O cara quer ser médico, quer ser advogado, quer ser O cara arquiteto. quer ser até astronauta, né? Mas não pensa na corretagem. Exatamente. Na verdade, infelizmente. as minhas meninas, sempre quando eu pergunto o que é que quer ser, quando quer ser, uma quer ser cantora. Pronto. É só essas Tá coisas. bom. Não, eu quero ser cantora. Quer ser famosa, então, quer ser né? famosa. Quer ser famosa. TikTok. Na verdade, eu trabalho desde pequeno, acho que ali desde meus 9, 10 anos. Claro, ninguém pensa que era exploração infantil, mas meus pais sempre foram comerciantes. Entendi. Tinham fábrica no passado, e aí eu ajudava ali tirando pelo, né? Dando Entendi. um suporte na fábrica. 10 anos de idade. Nessa média. Muito bem. Eu brinco até dizendo que eu me criei, de certa forma, embaixo de um banco da Sulanca. Porque meus pais tinham um banco na feira, não tinham com quem me deixar, então eu ficava lá nos dias de feira. De manhãzinha, logo cedo, saía para ir para a escola, minha mãe me deixava na escola, meu pai ficava lá no banco. Então, o comércio, a venda, ela tá na minha veia há muito tempo, né? Maravilha. Isso aí é uma coisa que eu gosto demais de fazer. E, apesar de tudo, eu queria ser vendedor. Eu já pensava nisso, porque meu pai, além do comércio, né, ali do banco na feira, também era representante comercial, também lidava com vendas no seu dia a dia. Então, quando eu era moleque, eu vivia dizendo a ele que eu queria crescer e viajar junto com ele para vender também. Agora, nesse meio tempo, eu já passei por muita coisa, né? Trabalhei com eles, fui representante comercial também, fui auditor fiscal de loja de shopping, passei pela corretagem, que mais? Já trabalhei em escritório de contabilidade. Tem a história do galeto também, né? Já tive um galeto. Lembrei aqui agora. Como era o nome do galeto? Tinha nome, não? Bicho, não tinha nome, a gente não chegou a dar nome. O galeto do Isaac. Era uma coisa diferente aqui na cidade, porque era o galeto desossado. A galera vende ele normal, né? Mas minha mãe conseguiu desenvolver uma arte. E ela era quem desossava, Ela fez por conta própria, autodidata. Tô entendendo. Se mexeu, descobriu como fazia. Na época não tinha a facilidade de internet de hoje em dia. Não tinha o YouTube, né, para ensinar. Foi Isso sangue, foi suor há e quanto lágrimas. tempo atrás, mais ou menos? Tem 10 anos, 15? 30, tem uns 15, 17 anos por aí. Tem nessa média. Entendi. Então tu não tinha nem 18 anos ainda nesse negócio do galeto. Era moleque. Aí no caso era o que? Era uma sociedade, tu e tua mãe? Era como era? Era praticamente eu e meu pai e ela, de certa forma, Entendi. assim. Ela desossava e vocês vendiam. Quem puxou o negócio. Aonde era esse galeto? Na frente de casa, lá no bairro Petrópolis. Lá no Petrópolis, certo. Ela
com a parte braçal bruta, digamos assim, desossando e cortando os dedos no começo. E eu assando e entregando, né? A gente fazia uma distribuição até bacana lá no Petrópolis. Entendi. Só que aí, como tudo, o preço foi encarecendo, né? Quanto era naquele tempo um galeto desse? A gente vendia o desossado, que já era uma coisa extraordinária. Já era um pra plus. época, por R$14, R$15. Entendi. Enquanto os outros eram na faixa de 12, né? Entendi. Mas hoje em dia, se você for ver o normal, né? Mesmo eu de vez em quando osso, compro, eu acho que é uns 25, 23. eu comprei um semana passada, assim, pela questão da urgência, foi R$32. Então, Tem uma diferença, lá né? na Boa Vista, né, lá na Coab, se não me engano, é essa faixa. E é menos de 30. Ou é 25, 26, É bom. é nessa média. Aí, assim, a gente já passou por bastante coisa nesse meio tempo. Mas, de toda forma, sempre atrelado a alguma coisa com venda, Sempre né? comercial, né? Isso. Então quer dizer que você é um caruaruense da gema, foi criado na Feira da Sulanca. Vendia o que lá na feira, no tempo? Na época do banco, era, digamos assim, camisola, né? Parte Entendi. de roupa de dormir, era roupa, né? digamos. Certo. E principalmente a parte feminina. Mas né? vocês fabricavam, não? Pegava já pra... Teve uma época fabricando e teve uma época pegando de fora, né? porque tu uma disseste que fábrica tirava de pelo fora. também, aí vocês Isso. fabricavam, aí A tu gente tirava chegou o a pelo. fabricar um tempo, mas aí já foi uma transição. Esse já negócio não de era tirar pelo, como é? camisola. O cara ganha 5 centavos por peça. Nessa média, não, e aquela história, né, bicho? Você trabalhando com os pais é tipo assim, você vai trabalhar porque você tem que trabalhar. Não eu já tinha pago, muito ganho. Você já come aqui de graça, energia e tal. Exatamente. Eu tava contando aqui no outro episódio que eu fiz com o João, que eu trabalhava com meu pai e meu pai queria me pagar R$10 por semana. O pronto. salário mínimo era Dessa tipo forma. 600, meio salário mínimo era 300, eu ganhava 40 conto por semana. O pagamento era basicamente, entre aspas, o ensinamento. Pra você, porque assim, meu pai teve uma criação com um homem bruto. Aham. E a ideia é tipo, você tem que aprender a ser homem desde pequeno. É. Então, assim, por mais que eu não ganhasse salário, mas eu ganhei no conhecimento e Experiência, né? aprender o que é a vida realmente, né? Desde novo. Como eu disse, não era uma questão, porque às vezes o povo, quando eu digo a idade que eu comecei, não, mas tu tá sendo explorado. Não. Eu tinha um horário para fazer a tarefa da escola, eu tinha um horário para trabalhar com eles e o restante da tarde livre para brincar, enfim. Era uma questão de disciplina, né? Exatamente. Mas veja, eu acho que hoje a gente vive muito nessa, como é que eu posso dizer, numa geração muito mimimi, né? Que o menino vive numa bolha, por que não? Porque meu menino pode, ele tem que estudar, não sei o quê. Mas eu acho que assim, essa forma de criação que você teve e que eu tive também, eu acho que a minha foi até um pouco mais flexível do que a sua. Eu acho que é a forma correta, porque é que nem você falou, a gente tem que ser preparado para a vida. Exato. E eu vejo que muitas vezes as pessoas hoje criam as crianças querendo dar tudo, querendo proteger de tudo, querendo fazer tudo por elas, e quando a criança cresce, vira um adulto e vai para o mundo, porque assim, tem uma hora que você não vai ter mais o pai e a mãe, uma hora você vai ter que trabalhar, a não ser que você viva trabalhando na empresa do seu pai. E né? mesmo assim, mas uma hora tem que aprender. Uma hora você vai pro mundo. E quando você chega no mundo, pai, não tem isso, né? Não vai ter ninguém para ficar ali protegendo, não. Aí eu acho que assim, você aprendendo de pequeno a se virar, a ter disciplina, a ter responsabilidade, é muito mais fácil do que você depois ter que aprender depois que já é adulto, né? Com certeza. Por isso que hoje a gente tem muitas pessoas frustradas, com depressão, com problema de ansiedade, enfim, porque não foram preparadas para a vida, né? É complicado. Eu acho que os nossos pais, e eu tento criar as minhas filhas dessa forma, até com a ajuda da minha esposa, que você sabe que é pulso firme, então ela me ajuda muito. Eu acho que a gente tem que realmente estar preparando para a vida e assim, obviamente a gente quer sempre estar alisando, a gente quer estar ajudando, quer que seja nosso bonequinho ali, mas assim, a vida não é fácil, né? Não. E se você não aprender e não tiver um bom exemplo também em casa, a coisa não caminha bem, não. E isso que você falou também de o pagamento era o aprendizado, hoje, às vezes, eu fico refletindo muito sobre as coisas do passado e eu fico pensando, eu teve um tempo que trabalhei em alguns segmentos e trabalhei praticamente sem ganhar nada. Pra você ter ideia, eu trabalhei numa lotérica
Eu trabalhei um mês, só que a diferença que tinha no meu caixa era o meu salário. Meu Então, Deus. já foi uma experiência para mim saber que não dava para mim trabalhar contando dinheiro. E uma pressão louca, né? Porque é uma fila gigantesca, todo mundo querendo resolver o problema. Exatamente. É complicado. Eu, no tempo que era corretor, tive uma experiência também como gerente da imobiliária e depois eu voltei para ser corretor. Porque, na verdade, o salário que eu ganhava como gerente não compensava. Para mim era melhor ser corretor do que ser gerente. Mas, assim, para mim foi uma experiência espetacular. Meio que eu trabalhei de graça, entre aspas, né? Porque eu deixei de trabalhar nas vendas, fui focar na gerência, mas o financeiro não foi compensatório. Mas, assim, em compensação, o relacionamento que eu fiquei tendo com as construtoras, com outras imobiliárias, então, isso foi um negócio que o dinheiro não poderia comprar, né? Então, meio que eu trabalhei de graça por um tempo, de graça, entre aspas, como gerente, mas foi muito enriquecedor para mim. Como também cheguei a fazer uma sociedade também no imobiliária e não tive resultados satisfatórios, mas também foi uma experiência. Eu acho que é o custo do aprendizado, né? Meio que você não está ganhando dinheiro, mas você está ganhando experiência. E ainda mais no começo da vida. Você ter os dois é muito complicado. É muito complicado. Por isso que às vezes o pessoal, nessa sociedade muito imediatista que a gente está vivendo atualmente, tem esse problema. O pessoal já quer estar rico, milionário aos 30 e quando você vai ver na realidade, o dia a dia não é bem por aí. Né? Não, eu acho que assim, hoje eu com 31 anos, né, porque quando você é novo, você acha que sabe tudo. Quando você tem 18, 19, 20, 21, 22, você acha que sabe tudo. Aí quando você tem 30, você olha pra trás e fala, porra, não sabia de nada. Não é? Então, hoje eu consigo olhar pra trás e enxergar que realmente assim, tudo tem seu tempo. Né? Você tem que realmente passar por dificuldade, trabalhar de graça, pegar a experiência para você chegar no momento que você dizer, não, tudo que eu passei lá atrás foi uma bagagem para eu poder, enfim, chegar onde tá, enfim. Mas vamos falar mais de você, né? Que a gente tá falando muito da vida, falando um pouco até de mim. Então vamos lá. Isso é normal nos nossos papos, a gente sempre começa assim, né? A gente começa com um foco e depois... A gente falou da feira, do tirapelo, do galeto. Aí depois do galeto, como foi? Depois do galeto foi o quê? Não, depois do galeto aí eu comecei a trabalhar de fato, assim, carteira mais assinada. Próximo. Não, mais próximo com o meu pai. Certo. Já atendendo alguns clientes junto com ele, né? Eu já estava ali... Nesse tempo era com o que ele trabalhava? 17 anos. Era representante? Era representante. Do que? Tinha deixado a fábrica de lado, o banco e tal, aí a gente tava com essa parte de representação comercial. Entendi. Era no segmento de aviamentos, né? Assim, voltado para a indústria. Mas era só aviamento mesmo, porque assim, tem representante que vende sandália, vende aviamento, vende energia solar, vende tudo, um pouco, vende né? salgadinho, biscoito, vende até bolo. A sogra no bolo, né? Eu lembro que eu já tive uma fase de representante, viu? Já, né? Pronto. Ele já passou por alguns segmentos. Né? Já teve na parte de representação comercial, já com confecção pronta, né? Com a roupa pronta. Mas depois ele foi migrando e terminou a carreira, digamos assim, com representação nesse segmento de aviamento. Elástico, linha, fio, enfim, essa quinquilharia toda. E aí eu comecei na parte administrativa, auxiliando ele, enviando pedido para a fábrica, atendendo alguns clientes por telefone. E depois Tu era o secretário. Isso. Era o secretário. E depois fui migrando, de fato, para o atendimento dos clientes dele e fui desenvolvendo a minha carteira de clientes naquela empresa. A gente propôs, na época, que eu entrasse como representante propriamente dito e fui fazendo a minha carteira, embora a dele era, de fato, a principal. Depois disso, o que aconteceu foi que meu pai foi realizar um grande sonho dele, que era fazer o curso de medicina veterinária. E para isso, ele passou na Federal, foi uma pessoa aí com seus 50 anos de idade. Começou a estudar de novo. Diga-se de passagem, por regra, ele fez até a 6ª série, não desenvolveu o restante do ensino fundamental, muito menos o médio. Depois foi fazendo aqueles processos de supletivo e tal, para poder concluir. E conseguiu passar na Universidade Federal aqui de Pernambuco, na Rural. Só que o curso era durante o dia, e ele não ia conseguir atuar, propriamente dito, na representação. A fábrica já me conhecia, eu já fazia os atendimentos da carteira dele também, os clientes já me conheciam.
Então a gente propôs também isso para a fábrica, foi super tranquilo. Tu assumisse a carteira dele. Eu assumi a carteira e dele. ele foi fazer faculdade, aos Foi 50 fazer a anos. faculdade, isso. Terminou, tá com 1 ano mais ou menos que ele Tá vendo aí, gente? concluiu. Nunca é tarde para você realizar os seus sonhos. E hoje tá atuando como veterinário. veterinário, de Maravilha. fato. E assim, tá satisfeito também, né? É, Cada um, excelente. assim, é como você disse, nunca é tarde, Isso. até para você migrar 100%. Exato. Que aí foi onde veio também o meu estalo, porque eu tava nessa empresa, uma senhora empresa, Passasse quantos anos? com carteira, assim, assumi a carteira toda. E o período que eu já estava antes, eu passei uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos e um Juntando pouquinho. a parte que tu ajudava teu pai e depois que ele assumiu tudo. Isso. 100% na carteira, digamos assim, atendendo, fazendo todo o trabalho, foram 3 anos. Certo. Só que é um ramo muito brigado. Muita por concorrência, picuinha. Pra você ter ideia. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Eu perdi uma venda por causa de meio centavo num carretel de elástico. Você pensa assim, o que danado faz meio centavo? Mas o nosso público aqui, como a gente tem um polo confeccionista muito forte, a diferençazinha porque é no volume, que acontece, né? É o volume. faz uma diferença. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma venda grande, mas a fábrica, infelizmente, não conseguia chegar no preço e o cliente terminou dizendo, não, se o outro tá me fazendo mais barato, eu vou comprar. Entendi. Só que aí vem outras coisas também envolvidas, né? Muita pressão, era muita cobrança. E o meu problema, você sabe disso, não é cobrança, né? Mas a cobrança desde que ela seja de forma justa. E lá o que acontecia muito era tipo, tu tem que se virar para chegar no resultado. Tu chega no resultado e tu ainda tem que se virar para cobrir o resultado deles. Que às vezes um ou outro representante Porque no caso a meta era coletiva lá, era? Tinha a meta individual, mas os gerentes tinham as suas metas. Entendi. E aí, às vezes, um representante não chegava na meta, e aí os caras ficavam infernizando a minha vida. Entendi. Pra eu chegar no resultado dos outros. Pra eles, né? Entendi. E não, tipo, cobrar do outro que chegasse. Entendi. No meu primeiro ano oficial, assim, 100%, eu fui destaque Norte e Nordeste de vendas, né? Em volume de vendas. Ganhasse o quê? Uma placa e um aperto de mão. Somente. Um squeeze. Somente. E não que isso seja um problema. Assim, como a gente estava dizendo, o aprendizado é fundamental. Verdade. Eu digo, e já disse isso a você, essa empresa, para mim, no quesito aprendizado, foi uma verdadeira faculdade escola, né? monstruosa. Eu aprendi muita coisa sobre negociação, sobre processos internos também administrativos, enfim. Nesse aspecto foi muito bom. Agora, no quesito financeiro e psicológico, foi uma desgraça. Eu trabalhava demais quando tirava despesa de viagem, imposto. As empresas eram 2 empresas que a gente tinha abertas, né, do CNPJ. Pagava contador, né? Você sabe disso. A despesa não é pequena. É verdade. Quando você tem logo 2, o bicho pega. É dobrado. Então, eu trabalhava o mês inteiro e não evoluía. Entendi. Né? Não tinha ganho. Não tinha muita expectativa de crescimento, né? E aí eu já ficava naquela, querendo sair. E realmente sair desse segmento. Eu não queria sair só pra outra dessa empresa, né? Eu queria mudar de segmento. Entendi. E como é que foi essa migração aí pra corretagem? Pronto. Como foi? Aí tu dissesse, não, agora eu vou ser corretor de imóveis. Nem foi assim. Quem dera fosse Como assim. foi essa história inusitada aí que tu caiu no mercado imobiliário? O que aconteceu foi o seguinte. Porque a gente nem se conhecia, né? Não, assim, na verdade se conhecia por causa de um atendimento que você tinha feito comigo há alguns anos atrás, para um imóvel lá no Luiz Gonzaga. Sim. Mas, tipo, foi uma visita que a gente fez e só. E depois tu ficar seguindo lá no Instagram? Eu te seguia no Instagram e sempre tava vendo tuas postagens. Mas de amizade mesmo, vínculo de amizade a gente não tinha. E passou, né? Quando foi naquela crise que teve no país de greve, de combustível, de caminhoneiro, aquela coisa toda, as vendas, elas despencaram monstruosamente nesse segmento que a gente tava. E aí, isso foi a deixa, digamos assim, para a empresa me colocar para fora. Entendi. Né? Quando passou esse períodozinho da crise, as vendas estavam começando a subir de novo, eu estava subindo os números, mas aí o pessoal já vinha querendo
fazer algumas coisas na região que eu não era muito adepto da ideia, aproveitaram o embalo e tchau pro louro. E assim, como eu disse, eu não tenho raiva de ninguém. Quer dizer que quando tu veio pra imobiliária, tu já não tava mais na outra empresa? Não, eu tinha saído fazia 20 dias, 30 dias, algo assim. Foi um período curto, realmente, mas tinha saído. E aí eu vi uma postagem tua no Instagram dizendo que tava procurando novos corretores e tal. Eu disse, poxa, eu tô com algum dinheiro, não era muito, mas eu tava com algum dinheiro guardado dessas comissões que eu recebia da outra empresa. E eu disse, poxa, eu vou tentar. Porque na pior das hipóteses, eu era solteiro ainda, eu consigo me virar com o dinheiro que eu tenho guardado e vou arriscar. Já dava pra começar outro negócio com um pouquinho que tinha, né? Veja como foi interessante essa história de Isaac. Eu fiz uma enquete no Stories, né? Isso. Colocando, você tem interesse em trabalhar como corretor de imóveis? Aí você votava sim ou não. Aí as pessoas que votaram em sim, eu fui lá no privado e comecei a conversar. Disse, tem interesse mesmo e tal, vamos marcar pra conversar, né? Isso. E foi um negócio assim, foi uma prospecção pelo story do Instagram. Do Instagram, pra você ver. E a gente já tá junto há o quê? Há 5 anos... 4, 5 anos. 6 anos e alguma coisinha. Realmente, já faz. Só lá no Times a gente já tá há 4, a gente tava. Quase 5 no Times, a gente já tava junto lá antes. Então veja que um story de WhatsApp, de Instagram pode mudar a sua vida. Pois é. E assim, não é que também eu fiquei parado nesse meio tempo. Você lembra que eu também rodei Uber? Sim. Porque eu não queria queimar minha reserva na época, Sim, né? eu lembro que tu ficava na corretagem. Tu começou com a gente lá na imobiliária, mas quando não tinha cliente para atender, tu ficava rodando Uber, né? Eu ia rodar, exato. Porque aí quando aparecia cliente, aí tu ia atender o cliente, quando não tinha cliente, ficava no Uber, né? Eu lembro desse tempo. No Peugeotzinho, isso, Peugeot lendário. Eu parava um tempinho no escritório para fazer anúncio, mas... não tô com cliente, não tô com nada, eu ia rodar. Dava uma rodada de Uber, eu lembro. O Peugeotzinho bomba, porque aquele ali... Agora o bicho foi guerreiro, eu não posso falar nada. Passaste quantos anos com aquele Peugeotzinho? Cara, eu passei acho que 4 anos. Aquele Peugeotzinho tu usava também na representação também, pra viajar. Aquele Peugeot tem história. Aquele Peugeot tem história, né? Se a gente fizesse um podcast de Peugeot, só falando... tinha muita desgraça pra contar aqui. Era 207, né? Era 207. Mas o Peugeot é famoso. O Peugeot não, mas olha, você que tem um Peugeot, não leve a mal. Eu digo a todo mundo, o Peugeot dá um trabalhinho, mas é um carro que aguenta pau. Ele briga com o Uno. Eu digo a você sempre. É mesmo, velho? Ele briga com o Uno. Ele aguenta cacete, aquele carro. Peugeot brigar com o Uno. Você tá por fora. Aí você levou o nível da disputa. O problema é as peças. Se quebrar, meu amigo, você só tem no que Mercado encomendar Livre. a alma. Só no Mercado Livre. Mas aí fiz essa migração e depois, de fato, deixei de rodar, né? E a gente teve esse foco realmente engrenou na corretagem, né? Foi. Entrou na corretagem. Começou lá a trabalhar com a gente, depois do post lá do Story, né, no Instagram. Isso. A gente fez esse recrutamento. E Isaac tem uma história interessante com a Imobiliária Amâncio, porque ele meio que é um dos responsáveis até pelo crescimento da empresa, porque ele foi um cara que sempre ficou me provocando, né? Vamos aumentar a equipe, vamos fazer isso, vamos... Até para mudar pro Times, foi ele quem captou uma sala lá no Times. Mesmo, e disse, bicho, peguei uma sala lá, eu acho que dava pra gente ir pra lá no tempo, o Times tinha acabado de entregar. Então, assim... Acho que 2 meses que tinha entregue. Então, os aluguéis ainda era baixo, porque não tinha muita demanda, tinha acabado de entregar, o pessoal tava reformando as salas e o bicho ficou pilhando. Vamos pro Times. Eu digo, meu irmão, bicho, a gente tá aqui pagando R$600 de aluguel, vai pra um negócio que é o dobro. O dobro do valor. Pera aí, mas assim, acabou dando tudo certo. E tu passou um tempo como corretor. E depois a gente... ano e meio, mais ou menos, só na corretagem. Só na corretagem. Depois, quando a gente mudou pro Times, aí a gente viu a necessidade de aumentar a equipe, né? Não, se a gente tá no Times, tá com uma sala maior, então a gente tem que ocupar essa sala, né? Vamos atrás de corretor. E aí, o que acontece? Só contando um pouquinho até da tua história, a gente acabou aumentando a equipe e eu, para dar conta da equipe, não tava tendo vender, dar conta da equipe, administrar a empresa, realmente estava ficando um pouco sem suporte. E acho que os próprios corretores foi quem sugeriram, né? Rapaz, a gente tem que pensar no gerente, E aí a turma até sugeriu, rapaz, por que não fala com o Isaac? Eu acho que Isaac tem o perfil, é um cara mais analítico, mais administrativo assim, que pensa. De vez em quando ele é um pouco explosivo, né? Mas ele demora um pouquinho para explodir. Só o Vitor Hugo que enche o saco dele. Esse é o calo, o espinho na carne, é Vitor Hugo. Rapaz, essa parte a gente vai cortar, viu?
Não, mas ele me dá resultado, é porque ele me enlouquece, mas é normal, é estilo Vitor Hugo. Ele disse que você só funciona se for assim. Tem que ser. Mas e aí, como foi? Quando a gente chamou pra ser gerente, acho que tu já aceitou de imediato, não foi nem... Foi, não teve nenhum negócio, vou pensar, nada do tipo, não. Já foi entrando por esse caminho. Eu tenho formação em administração de empresas, né? E sempre gostei também desse lado administrativo. Embora goste da parte comercial, e foi a ideia inicial, né? Gerente comercial propriamente dito, não era administrativo. Mas, querendo ou não, poxa vida, se eu fiz o curso na área, por que não tentar atuar também nesse um investimento da porra na faculdade. Pois é. Foi uma grana alta, e aí eu disse, poxa vida, vou tentar. Não Essa faculdade, quem pagou foi tu, foi teu pai ou foi tu mesmo com o trabalho? Na primeira parte, assim, digamos, os primeiros períodos a gente dividia. Entendi. Ele dava, meus pais, na verdade, né? Tanto minha mãe que também trabalhava e meu pai pagavam metade, eu pagava a outra metade, porque já trabalhava. Entendi. Desde que eu comecei a faculdade eu já trabalhava. E aí a gente dividiu. Nos últimos períodos é que realmente eu já estava também ganhando um pouquinho a mais, tal, e aí tu assumisse. Para fechar, mas tive um suporte muito grande em casa, isso aí eu não posso negar. Entendi. E aí, quando tu se tornou gerente, ficou de boa, tal, tu se identificou, né, que tá até hoje, até hoje na gerência. Arrumando confusão. Mas assim, foi muito positivo, porque querendo ou não, a gente conseguiu, né, crescer a equipe, era um trabalho... Na época era, assim, antes da gerência, era eu, você... Que James, obviamente é desde o começo, né? Jameson e Djalma. E Djalma, Na parte de comercial, né? Propriamente dito. Isso. Aí eu depois fui o último a chegar dessa galerinha. E aí depois foi que veio vindo... Já passaram várias pessoas, obviamente, né? Mas a gente conseguiu... Vitor Hugo, né? Que entrou depois. Exato. Vitor Hugo entrou depois de tudo, não foi? Foi. Teve Vitor Hugo. Já entrou, acho que quase um ano depois que eu tava na imobiliária. Uhum. Teve já uma rotatividade... depois tu trouxe tua esposa pra trabalhar com a gente, que não era nem esposa ainda, né? Quando começou, ou não? Era noiva, era mas noiva, esposa né? não era nem casada ainda, né? Não. Ela era gerente financeira de uma empresa, também não estava dando certo por lá, o pessoal tava arrancando o pouco juízo que ela tem. E eu não tô chamando minha esposa de doida, gente, não é isso não, é porque na época... De jeito nenhum. Assim uma como pessoa totalmente eu... sensata. Assim como eu, e Matheus sabe muito bem disso, a gente tem hoje uma amizade muito, muito próxima e sabe disso. Às vezes o pessoal só quer realmente sugar a sua alma, não é que quer que você dê o gás no trabalho, é para ali sugar. E aí foi o que aconteceu comigo na outra empresa e foi o que estava acontecendo com ela. Eu disse, poxa vida, ela também foi demitida. Eu disse, vamos pra lá, tu vai ter um tempo aí de seguro-desemprego e tal, vamos pra lá. E tá na imobiliária até hoje também. Exatamente. Entrou na corretagem, depois ficou mais ali no administrativo, tá ali na parte mas tirou o CRES também, Exato. então fica lá e cá, né? Fica Exato. na corretagem, fica no administrativo. Então é isso, galera. Isaac, na verdade, é um dos grandes responsáveis, quero falar aqui publicamente, até pelo crescimento da Imobiliária Amancio, porque foi um cara que ficou enchendo meu saco, digamos assim, pra gente aumentar a equipe. Assim, você sabe, trabalhar com pessoas é complicado, né? Eu sempre tinha uma certa resistência de ter uma equipe muito grande, porque a gente sabe, existe muito conflito, você administrar isso, além do trabalho de você treinar as pessoas, e nem sempre dá certo, né? Às vezes a gente perde um tempo, um investimento de treinamento, de dedicação com aquele profissional, e às vezes, infelizmente, assim, faz parte do mercado, o negócio não dá certo. Mas ele se dispôs a endoidar, digamos assim, com a gente lá e tocar à frente da equipe comercial e também assumir uma parte administrativa. E assim, é uma parceria que, graças a Deus, tem dado certo, né? A gente tá realmente colhendo os frutos, a gente sabe que foi um trabalho, foi trabalhoso até chegar aqui, mas a gente já está começando a colher os frutos e ainda renovando a equipe, né? Prospectando mais. Crescendo. Inclusive, você que está assistindo, se quiser ser corretor, procura a gente e a gente se fala, hein? Tá vendo aí? O cara quer endoidar mesmo, ele tá com um juízo bom. Então, quer fazer alguma consideração final, falar de algum detalhe que você acha que seja relevante aqui na nossa conversa? Não, isso é sempre muito bom, essa ideia do contando histórias, porque isso pode incentivar algumas pessoas, por mais que eu esteja brincando aqui, nos procure e tal, mas eu me vejo nessa situação, onde eu vivenciei isso. Você postou lá que estava procurando e foi aquele gatilho
para eu mudar de profissão, assim, de segmento, não de profissão propriamente dito, mas de segmento. E eu tenho certeza que tem outras pessoas nessa mesma situação, que de repente estão saturadas de onde tá se sentindo desmotivado, enfim. E às vezes o que a pessoa precisa é de realmente alguém que incentive, que foi o que você também fez comigo. Foi um cara que acreditou também no meu processo, não me conhecia, a gente não tinha vínculo antes disso, e foi acreditando e a gente chegou onde chegou. E, obviamente, continua sempre procurando essa expansão, né? Então, também publicamente, é um cara que eu agradeço demais porque realmente acreditou em mim, enquanto a outra empresa, infelizmente, me botou para fora, né? Mas eu tenho certeza que, primeiramente, Deus que direciona realmente os nossos passos, os nossos caminhos, e depois também eu tenho que agradecer a Matheus Amancio e a Gláucia também, né? Que também foi uma pessoa muito incentivadora do meu processo. Mas, assim... pode ter certeza que isso aqui é muito válido, contar a história das pessoas, e eu já vi também o podcast de João e os demais que vão sair, é sempre muito positivo. Você dá um espaço para que aquela pessoa conte a sua história e de repente se sinta realmente abraçada pela empresa onde trabalha. Eu digo isso direto, às vezes não é a questão do dinheiro que pesa, mas você tá onde você se sente bem. Exato. E na Imobiliária Amancio a gente tem os nossos estresses, assim, as brigas lá e tal, mas é um ambiente que eu sou extremamente apaixonado pelo trabalho que a gente desenvolve ali. Ali a gente é como se fosse uma grande família, né? Como toda família briga. Como toda grande família, a gente briga, a gente se diverte e faz parte, a gente se ajuda e, assim, realmente eu vejo que a gente tem um clima organizacional bem bacana, que outras empresas não têm. E falando um pouco do que Isaac disse, às vezes realmente tem gente que está precisando daquele empurrãozinho, precisando criar coragem também, né? Porque às vezes você está no emprego, numa estabilidade e precisa fazer uma mudança, sabe que tem que ter alguém que incentive, mas o cara também tem que ter coragem de ir. Até bati um papo com o Vitor Hugo falando um pouco sobre isso. Mas enfim, então pra gente finalizar, é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Contando Histórias, hoje com Isaac Medeiros, conhecendo um pouco da história do nosso gerente geral lá da Imobiliária Amancio, o cara que realmente endoida, porque cuidar dos corretores não é fácil. E quando você tem um Vitor Hugo na equipe... Meu Deus do céu, é loucura. É a cereja do bolo. E de quebra a gente ainda arrumou outro, que ele vai saber quem é, Eric. Eric, que é você tá na mesma linha, viu? É o Vitor Hugo, é o genérico. Ali é o estagiário. É o Vitor Hugo Chaveirinho, né? A diferença do... Então, galera, esse foi mais um episódio do Contando Histórias. Se você gostou, clique em gostei nesse vídeo, envie para os seus amigos e deixa aqui nos comentários quem você gostaria que a gente entrevistasse aqui, quem é a figura do mercado imobiliário que você gostaria que sentasse aqui na mesa comigo para a gente conversar. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio.